Agora, na abertura do programa, eu falei que a gente tinha uma ideia da rebeldia como algo de jovens, né, que vão para as ruas e, enfim, essa ideia que principalmente maio de 68 deixou para a gente, mas 2013 também, né? O 2013 ainda é uma rebelião jovem, começa pelo menos muito jovem. O 8 de janeiro, a imagem que ficou que é uma rebelião de senhores e senhoras deslocados da realidade, não exatamente de jovens. Embora, se a gente olha essas imagens, tem bastante jovens aí no meio também, né? Como é que é isso? Por que fica a imagem de uma rebelião de velhos, sendo que, inclusive, uma parte grande da juventude é bolsonarista, é apoiadora do presidente golpista Jair Bolsonaro? Então, na verdade tinha de tudo ali, né, mas de fato uma presença de pessoas idosas, assim, é até surpreendente, ainda mais num ato que se colocava com essa dimensão de uma revolução golpista, reacionária, etc., de um levante, né, mas também tinha muitos jovens, então a gente vai analisar alguns casos depois dos condenados, um dos casos que a gente analisa do Matheus é um jovem que é entregador, motoboy, de uma cidade no interior do Paraná, etc., que estava lá meio que porque achava que Brasília, o Brasil ia ser invadido pela Venezuela, né? O primeiro condenado, que chama Aécio Lúcio Costa, é um senhor de meia idade, seus 40 e poucos anos, tem um nome premonitório, né? Aécio Neves foi o primeiro a começar a colocar as nossas eleições em xeque, e o Lúcio Costa, urbanista de Brasília, ele era um funcionário modelo da Sabesp, altamente elogiado pelos seus colegas, mas começou a entrar nesses circuitos de desinformação, de teorias da conspiração, e ele era um terraplanista declarado, né? Então, o primeiro condenado é um terraplanista declarado. Então, a gente está num circuito de informação, desinformação, de narrativas que está sendo estudado por muita gente. Assim, há um movimento de pesquisadores, jornalistas, já há alguns anos no Brasil para entender esse fenômeno, né? Nós estamos diante do famoso enigma da esfinge. Ou a gente decifra o que é essa extrema-direita, ou ela vai nos devorar, já estava nos devorando e ia continuar nos devorando, né? Então, esses circuitos todos de autorreforço, as famosas bolhas, a maneira como eles estão criando uma realidade paralela, eles têm até uma máquina de propaganda que chama Brasil Paralelo, né? Então, a ideia dessa narrativa paralela, o revisionismo histórico, o negacionismo científico, o movimento antivacina, tudo isso vai se conectando e que vai chegando a pessoas menos informadas. E os idosos, eles estiveram muito disponíveis para os acampamentos, eles foram figuras muito presentes nos acampamentos, pessoas solitárias, idosos, etc., e foram criando redes de solidariedade, se conectaram, foram fazendo grupos de reza. A gente também analisa os grupos religiosos que tiveram no 8 de janeiro e começaram a fazer orações, né, grupos de oração, sobretudo no Congresso, né, de purificação de uma Brasília pútrida, né, onde a gente compara a narrativa messiânica tomada de Brasília como a destruição de Sodoma e Gomorra, né? O próprio grande grupo de chamada deles chamava a Queda de Babilônia. Então, também tem esse messianismo que também pega, né, populações talvez mais idosas. Então, a gente não tem nenhum tratamento estatístico da população ali que participou da ação para poder dizer que tem um perfil mais idoso, mas a gente foi percebendo esses vários grupos, subgrupos e tipos, né? Bom, essa daí é a pintora oficial do bolsonarismo. Quer falar sobre ela, Aruno? Ah, pode falar, né? Pelo amor de Deus, tem uma imagem dessa na tela, eu não vou deixar você falar. Então, a Lucy Bilhard, também chamada de Lucy B ou Lucy Born, ela, inclusive naquela famosa mudança do Bolsonaro saindo do Alvorada, né, aqueles caminhões em que as pessoas começaram a fotografar umas obras de arte cada vez mais assim, estranhas, kits, etc., que ele tinha colocado e estava levando embora. Tinha 3 quadros da Lucy Borda, da Lucy Bilhard. E a gente escolhe aqui a Maria Luísa, que é uma das autoras, que é aluna da graduação de História da Arte, tem já um artigo só sobre essa pintora, né? E procurando entender as várias técnicas e temáticas que ela usa, né? Aí, enfim, ela já está na fase dela de arte digital, ela tem uma parte anterior de arte, enfim, de pintura a óleo antes, né? E essa composição muito estranha, esses personagens, as combinações, ela também vai fazendo mixagens de obras anteriores. Então,
em geral, sempre tem o Cristo olhando para o Brasil. Então, o Cristo é um personagem que vai aparecer em muitas das suas pinturas, né? E o Cristo apoiando o Bolsonaro, né? E como dizendo, você é o meu enviado, né? Você é quem vai colocar a ordem no Brasil, você é o escolhido, né? E então tem muitas imagens de Cristo e Bolsonaro, nesse caso estão ali os dois, né? O Cristo observando. Essa é uma imagem ainda durante a campanha de 2022, depois tem uma imagem seguinte que é depois da vitória do Lula, mas está lá o Bolsonaro em cima do prédio do Congresso, tem a igreja, né, a Catedral de Brasília, com uma espada fincada no meio. Desculpa te interromper, Pedro. É um quebra-nozes embaixo ali? Exato, um quebra-nozes, porque eles representam Alexandre de Moraes e alguns outros personagens monstruosos com essa cabeça de ovo ou de nozes, né? Então ele está ali com a cabeça levemente descascada já entre ovo e nozes. Então é uma brincadeira com isso. E os personagens, enfim, os ministros do STF são sempre apresentados, né, como os que estão representantes do Satanás, que estão comandando o Brasil, e o Lula, especificamente. Esse Lula aí é incrível, essa imagem ela fez, já é um reaproveitamento de uma outra pintura dela, que é o Lula cachaceiro segurando uma garrafa de 51, e na tampa da garrafa de 51 tem um bico de mamadeira de piroca, né, que também foi aquela fantasia toda contra o Haddad e tal, de que as creches estariam distribuindo a mamadeira de piroca, e das orelhas meio de diabinho puxadas do Lula tem um escorpião saindo e a Marisa Letícia no outro falando coisas para ele, né? E na imagem seguinte, já o Lula eleito, então é a vitória, as sombras, né, o terror tomando conta do Brasil, mas Cristo segue olhando por nós. Mas aí, no lugar do Bolsonaro, já tem uma figura monstruosa ali atrás. O Lula vem para primeiro plano, né? Já ganha um protagonismo político, que na outra imagem o protagonismo era do Alexandre de Moraes, mas segue lá o Alexandre, ambos com as orelhas, né, destacadas, e no caso do Alexandre, essa representação típica dele, né?